E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Debatendo com Fute. E no vídeo de hoje vamos falar sobre esse craque, sobre essa lenda, Roberto Dinamite. Então, peço a vocês, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber mais conteúdo do canal, beleza? Então, solta a vinheta e bora pro vídeo. E é isso aí, galera. Começando mais um vídeo do canal Debatendo com Fute, falar sobre essa lenda do futebol, sobre esse craque, né, do futebol brasileiro. Falar sobre Roberto Dinamite, um grande ídolo do Vasco, um grande ídolo da torcida vascaína, que por muitos e muitos anos teve muito orgulho e era muito feliz de ter um jogador como Roberto Dinamite no time do Vasco, no elenco do Vasco, porque honrava e respeitava e amava a camisa Cruz Maltina, a camisa e o manto vascaíno. Então, pode ter certeza, aonde você estiver, Roberto Dinamite, a torcida do Vasco tem muito orgulho de você e muito amor por esse tempo dedicado ao futebol, por esse tempo dedicado ao Vasco. Então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre a série Lendas do Futebol. E não poderia ser diferente. Roberto Dinamite é uma lenda do futebol. Roberto Dinamite nasceu em 13 de abril de 1954, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Posição: centroavante. Clubes por onde Roberto Dinamite passou: Vasco da Gama, de 71 a 93, né? E Barcelona, de 1998, e Portuguesa, 1989, e Barcelona, de 1980, Campo Grande, de 1991. Muitos anos depois, mais precisamente em 1971, o jovem de apenas 17 anos mostrou que a palavra dinamite poderia ser aplicada quando utilizada ao descrever a ação de um ser humano que aplica força num chute. Em novembro daquele ano, aquele tal jovem passou por 4 marcadores e mandou uma patada de perna direita, sem chance alguma para o goleiro. Todos ficaram estupefatos. No dia seguinte, o Jornal do Esporte imortalizou uma grande manchete: Garoto Dinamite explode. Ele explodiu no Maracanã e se mostraria altamente perigoso por longos anos e seria o maior explosivo utilizado pelo VAR na história do Campeonato Carioca, o maior na história do Campeonato Brasileiro, o maior na história do estádio de São Januário. Era o explosivo diferente que não causava dano material algum. Ele liberava gols de todos os tipos, centenas por mais de 2 décadas. Eco em estádio de vários cantos do Brasil e até do mundo. Carlos Roberto de Oliveira foi dinamite em estádio puro no futebol. Foi Roberto Dinamite, o maior artilheiro da história do Vasco e um dos mais notáveis centroavante que o Brasil já teve, com números incontestáveis. Foi uma lenda, multicampeão, que sempre foi devoto da Cruz de Malta, seu perdão. É a hora de relembrar Roberto Dinamite, uma das lendas do futebol. Como já tinha falado anteriormente, nascido em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o filho de um funcionário público e uma dona de casa, Roberto cresceu
com o futebol bem perto de si. Afinal, havia um campo de futebol em frente à sua casa. Ali adorava jogar bola, mas a paixão quase foi interrompida por problemas de saúde que teve até os 12 anos de idade. De aspecto franzino, Roberto passou por 2 operações nas pernas e até pensou que não voltaria a jogar bola. É importante falar sobre uma declaração que Roberto Dinamite fez. Abre aspas. Foi um milagre, porque eu, com 7 para 8 anos, fiquei praticamente 3 meses de cama. Tive que fazer uma cirurgia de um tumor na coxa e coloquei gesso na perna esquerda toda, na cintura e na outra perna, e aquele tradicional cabo de vassoura no meio. Fiquei 3 meses na cama, sendo assistido pela minha mãe. Era muito magrinho. Uma criança que até aos 7 tive um problema sério na perna esquerda. Com 12 anos, um problema também na perna esquerda. Acredito que a gente vem nesse mundo com uma missão. Nós podemos melhorar ou não. Acho que foi um privilégio. Fecha aspas. Roberto Dinamite, em entrevista em 12 de abril de 2014. Depois de ficar engessado por alguns meses, sua mãe o proibiu de jogar futebol, mas como ele sabia o canto da janela onde era possível ver o campo em frente à sua casa, ele jogava escondido sem ser notado. O tempo passou e o caçula de 3 irmãos conseguiu uma vaga no São Bento, clube de Duque de Caxias, onde seu pai jogava como goleiro ali. Começou a se destacar pela facilidade em marcar gols e também por ser fominha. Ao receber a bola raramente, devolvê-la aos companheiros. Ele queria mandar a redonda para dentro, sem interferência, calor, apelido que tinha na época. Ganhava cada vez mais força e não parecia nem um pouco com o frágil menino de alguns anos atrás. Técnico já mostrava aos 13 anos notável habilidade em arremates de dentro e fora da área e precisão nos chutes com ambas as pernas. Ele se inspirava em campo no ídolo Jairzinho. O furacão da Copa de 1970. Roberto Dinamite, impaciente, ele não havia a hora de entrar e poder mostrar seu valor. Era o Maracanã, a torcida vascaína estava lá. Não havia ocasião melhor para o jovem marcar seu primeiro gol. E quando o Vasco já vencia por 1-0, no segundo tempo, eis que o jovem foi chamado para se aquecer. Enfim, ele entrou e na primeira bola que recebeu, aos 27 minutos, passou por 3 marcadores e driblou pontes e fuzilou sem chance para o goleiro. 2-0. Vasco, o primeiro gol de Dinamite no time profissional. A torcida ficou eufórica. Ainda mais Roberto, que não sabia como comemorar tamanha alegria. No dia seguinte, o Jornal dos Esportes estampou essa manchete: Garoto Dinamite explodiu. Vasco foi sensacional contra o Inter, 2-0. E o Garoto Dinamite explodiu. Roberto nunca mais seria o Calu e nunca mais seria apenas Roberto. Ele seria, a partir daquele dia, Roberto Dinamite. Mesmo com o primeiro golaço, Dinamite iria evoluir sem pressa. Paulatinamente, ele continuou a enfrentar horas e horas nos ônibus até o CT
vascaíno para amadurecer e não se deslumbrou com o sucesso repentino. Foi nessa época, mais precisamente em 1972, num calorento ônibus da linha Caxias Praças Mauá, que Roberto conheceu Jurema Crispim, de 24 anos, 6 anos mais velha do que ele. Naquele ano, eles começaram uma intensa história de amor e união que iria refletir diretamente na vida futebolística do atacante. Jurema seria a companheira, a amiga e até empresária do craque em todos os momentos. Muito pulso, firme e coragem em um ambiente tão hostil para as mulheres na época. O início do romance foi complicado para ele, pois sua família era contra um relacionamento, pelo fato de Jurema ser viúva e ter um filho. Dinamite comprou a briga e seguiu o relacionamento. Até a torcida do Vasco pegava no pé do jogador, mas ele não ligava. Em campo, respondia com gols. Em 1974, já como titular absoluto, marcou 16 gols e foi artilheiro do Campeonato Brasileiro pela primeira vez e peça-chave na campanha Cruz Maltina rumo ao título nacional, o primeiro da história do clube. Na fase final, Dinamite marcou na vitória sobre o Santos, que ainda tinha Pelé por 2-1 e outro no empate em 2-2 contra o Internacional. Na decisão contra o Cruzeiro, o craque não marcou, mas cumpriu seu papel no triunfo por 2-1 que deu o caneco ao time carioca. Foi o primeiro título de Roberto Dinamite pelo Vasco e a consagração promessa em ídolo instantâneo. E para você ver, galera, como é importante, né? Iniciando a carreira com tanto destaque em seu clube, em seu time, e daí por diante foi uma consequência de bons resultados na carreira, né, do Roberto Dinamite. E é isso aí, galera, como eu sempre falo. Tá gostando do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? E vai nos ajudar bastante o canal a crescer e a se desenvolver e poder trazer conteúdos melhor e com mais qualidade para vocês, beleza? Quantos gols levaram o Roberto à seleção brasileira, pela qual foi convocado pela primeira vez em 1975 para disputar da Copa América. O Brasil caiu na semifinal. No ano seguinte, surgiu no time, ganhou a titularidade no torneio bicentenário dos Estados Unidos e marcou seu primeiro gol na vitória sobre a Inglaterra por 1-0. Na mesma competição, fez um belo gol na goleada de 4-1 sobre a Itália e fez do Brasil campeão, jogando na mesma época que feras como Zico, Rivelino, Toninho, Cerezo, Zé Maria e Leão, Edinho e Rodrigues Neto. Isso só para citar alguns. Roberto e a torcida brasileira tinha certeza de que o Brasil poderia vencer a Copa do Mundo de 1978 na Argentina. Na de 1974, Roberto não foi convocado. Agora veja os feitos que o jogador, que essa lenda, Roberto Dinamite, fez em sua carreira como jogador de futebol. Principais títulos por clubes: um campeonato brasileiro de 1974, 5 campeonatos cariocas de 77, 82, 87 e 88 e 92 e 2 troféus
Ramon de Carranza, em 87, 88, pelo Vasco da Gama. Principais títulos individuais e artilharia. Bola de prata da revista Placar, 79, 81 e 84. Artilheiro do Campeonato Brasileiro em 74, com 16 gols, e 84, com 16 gols. E ainda tem mais, galera. Artilheiro do Campeonato Carioca em 78, com 19 gols. Em 81, com 31 gols. E em 85, com 12 gols. Artilheiro da Copa América, com 3 gols em 83. Artilheiro do Vasco em todas as temporadas de 73 e 85. De 73 até 85. E maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, com 190 gols em 328 jogos. Como é que um cara desse não pode ser lembrado? Como é que um cara desse não pode ser chamado de uma lenda? Um grande feito, um feito grandioso na história do Campeonato Brasileiro. Maior artilheiro da história do Campeonato Carioca, com 284 gols. Maior artilheiro da história do Vasco da Gama, com 702 gols em 1.110 jogos. Maior artilheiro da história do Estádio de São Januário, com 184 gols. Jogador que mais vestiu a camisa do Vasco da Gama na história, com 1.110 jogos. Um dos 3 jogadores brasileiros com mais de 1.000 jogos por um único clube, ao lado de Pelé e Rogério Ceni. Eleito para o time dos sonhos do Vasco da Gama pela revista Placar em 2006. No ano seguinte, Roberto voltou ao Vasco e teve uma breve passagem pelo Campo Grande, também no Rio, e aposentou-se de vez em 1993, pouco antes de completar 39 anos, em um amistoso no Maracanã contra o La Coruña da Espanha, que na época tinha grandes jogadores como Mauro Silva, Bebeto, amigos de tempos dourados do futebol brasileiro. Visitou a camisa do Vasco para homenagear o companheiro. O jogo terminou em 2-0 para os espanhóis, mas ninguém ligou. Todos só tiveram olhos para Dinamite, que se despediu para sempre naquele dia de um torcedor, de uma torcida que tanto vibrou com ele e para ele durante 2 décadas. Após pendurar as chuteiras, Roberto entrou para a vida política e emendou vários mandatos como deputado estadual. Após atritos com Eurico Miranda, decidiu se candidatar à presidência do Vasco e conseguiu vencer o pleito em 2008. No entanto, Roberto não foi brilhante como foram em campo e ficou muito aquém das expectativas, acumulando 2 vexatórios rebaixamentos para a Série B do Brasileirão em 2008 e em 2013. O único momento feliz foi a conquista da Copa do Brasil em 2011. Ano depois, o craque foi homenageado com uma estátua em São Januário para imortalizar ainda mais seus feitos. Em 8 de janeiro de 2020, Dinamite faleceu aos 68 anos, após sofrer ao longo de 2 anos com câncer no intestino. E é isso aí, galera. Tá gostando do vídeo? Peço a vocês, não se esqueça, deixa o like e se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber mais conteúdo, beleza? E deixa o seu comentário aí para a gente saber, você torcedor vascaíno, o que você achou dessa grande lenda, Roberto Dinamite. O fato é que Roberto deve ser lembrado sempre pelo trabalho feito dentro de campo, como ídolo, como artilheiro, como símbolo de gerações, com um reconhecimento de um atleta que disputou mais de 1.000 jogos com uma única camisa, algo raríssimo no futebol, um goleador que
anotou mais de 700 gols na carreira. Roberto Dinamite foi um dos maiores atacantes da história do futebol brasileiro, que marcava gols de todos os jeitos possíveis. O importante era fazer gol, alegrar uma torcida apaixonada pelo garoto que virou um homem e sonhou o máximo do êxtase do futebol cruzmaltino e uma grande lenda, Roberto Dinamite. Como eu já falei, não sou vascaíno, eu vivenciando um pouco na pesquisa que eu fiz para fazer o vídeo, nota-se que a gente, queira ou não, a gente entra na história que foi vivida por Roberto Dinamite e percebe-se o quanto aquele garoto, o quanto aquele jogador tinha uma coisa especial, né? Não só no interesse futebolístico, como também para a torcida do Vasco. Então, tenho certeza, como eu falei no início lá do vídeo, tenho certeza, Roberto Dinamite, aonde você estiver, que a torcida do Vasco tem orgulho de você e tem muito amor por você ainda. Você vai viver eternamente na mente de cada um vascaíno e vai viver eternamente em cada coração vascaíno. Por toda a vida você vai ser lembrado. Para a torcida cruzmaltina, você, e para o mundo e para o Brasil, você é a lenda Roberto Dinamite. E é isso aí, galera. Chegou mais um final de vídeo. Quero agradecer a todos que assistiram o vídeo até o final. Peço a vocês mais uma vez, não esqueça, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ajudar o canal, porque é muito importante, e para receber o conteúdo do canal, beleza? E lembrar, toda semana tem vídeo novo no canal Debatendo com Fute. A gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo.